Boa noite a todos. Nós acabamos de orar, elevamos nosso pensamento e nosso coração a Jesus e que Ele nos mantenha em paz. Nós vamos falar hoje sobre este homem. Ele era baixo, moreno, muito magro e meio torto, por causa de um desvio na coluna. Tinha a testa larga, nariz comprido, pouca barba e os olhos meio azulados. Ele andou pelo Brasil sempre descalço. Foi professor, evangelizador, poeta, linguista, teatrólogo, enfermeiro, médico, cozinheiro, padre, diretor de colégio, pregador, confessor, provincial, diplomata e fundador de cidades. Alguém faz alguma ideia de quem ele é? José de Anchieta. Ele nasceu em 19 de março de 1534 em San Cristóbal de la Laguna, na ilha de Tenerife, uma das ilhas do arquipélago das Canárias, pertencente à Espanha, território espanhol. Ele era filho de Dona Mência, viúva, e seu João era o pai dele. Aqui é a localização das Ilhas Canárias, ainda território espanhol. Aqui, numa visão mais próxima, a gente vê algumas ilhas e a principal, a ilha Santa Cruz de Tenerife. Foi nessa cidade de San Cristóbal de la Laguna que nasceu José de Anchieta. Essa é a casa onde ele nasceu e aprendeu e se escolarizou. Vamos ver um pouquinho de história. Ele nasceu em 1534, no mesmo ano, Inácio de Loyola estava em Paris fundando a Companhia de Jesus. Com 14 anos, junto ao irmão Pedro, irmão mais velho, os dois foram para Portugal e se inscreveram no Real Colégio das Artes, e José de Anchieta ganhou o apelido de Canário de Coimbra, porque ele tinha facilidade de fazer versos em latim. Com 17 anos, ele entrou como noviço para a Companhia de Jesus. Passou a ajudar nas missas e acompanhava de 5 a 10 missas por dia, dividindo o seu tempo entre a meditação, oração e estudo de retórica e filosofia no colégio. Com 18 anos, surge uma dor nas costas, enverga a coluna vertebral dele. Ele passa a usar faixas, mas não consegue esconder o defeito. E ele passa a ser conhecido como o doentinho do colégio. Ele mesmo diz: a natureza me preparou para carregar fardos. Ele já estava pressentindo o que viria adiante na vida dele. Com 19 anos, em 1553, ele veio para o Brasil, na comitiva do segundo governador-geral do Brasil, Duarte da Costa. Manuel da Nóbrega já estava no Brasil desde 1549. Ele havia vindo com a primeira comitiva do Tomé de Souza, que foi o primeiro governador-geral do Brasil, que veio para fundar a cidade de Salvador e estabelecer ali a capital do Brasil. Manuel da Nóbrega é o espírito Emanuel. A gente sabe, é o guia espiritual do Chico. Com Manuel da Nóbrega só vieram 6 jesuítas para o Brasil. Então a carência de religiosos era grande. Até 1550, o Brasil nada mais era do que uma estreita faixa de litoral que ia do Pernambuco a São Paulo. O interior não era conhecido. E Manuel da Nóbrega, que era o padre provincial, ele tinha a ambição, se é que a gente pode dizer ambição, ou ele tinha a missão de catequizar, era o termo que se usava na época, que hoje a gente poderia dizer que corresponde a evangelizar. Evangelizar o Brasil. E ele pretendia estender a missão dele para o interior, começando pelo litoral. Quem é que habitava o Brasil naquela época? Poucos brancos, portugueses, alguns jesuítas que vieram em 3 caravanas, acompanhando os governadores, primeiro, segundo e terceiro, 49, 50 e 53, e a maioria índios rebeldes, porque não se submetiam à escravidão portuguesa. Então o ambiente era de guerra.
Algumas semanas depois da chegada, o padre Manuel da Nóbrega distribuiu os jesuítas e mandou José de Anchieta para São Vicente, litoral de São Paulo, né? Ele gostaria de avançar o trabalho para o interior, visando catequizar os índios carijós, que habitavam o interior até hoje o país Paraguai. Era a pretensão de Manuel da Nóbrega, mas ele precisava de um posto intermediário. Esse posto, ele selecionou o Planalto de Piratininga e ali construiu uma casa. José de Anchieta escreve sobre essa casa. Chegamos a 25 de janeiro do ano do Senhor de 1554 e celebramos em paupérrima e estreitíssima casinha a primeira missa no dia da conversão do apóstolo São Paulo e por isso a ele dedicamos a nossa casa. Dessa casa surgiria a cidade de São Paulo. Então, o idealizador foi Manuel da Nóbrega e o realizador foi um conjunto de 13 jesuítas, incluindo José de Anchieta. Essa é a ilustração dessa pequena casa, que é o marco na fundação de São Paulo. Os índios, essas letras em vermelho, são citações de José de Anchieta nas cartas que ele escrevia para Portugal. Ele deixou uma obra literária muito extensa e rica, e está à disposição de todos. Então ele diz assim: os índios por si mesmos edificaram para nosso uso esta casa. De janeiro até o presente tempo, permanecemos algumas vezes mais de 20 em uma pobre casinha feita de barro e paus, coberta de palhas, tendo 14 passos de comprimento e apenas 10 de largura, onde estão ao mesmo tempo a escola, a enfermaria, o dormitório, o refeitório, a cozinha, a despensa. Todavia, não invejamos as espaçosas habitações de que gozam em outras partes os nossos irmãos, pois nosso Senhor Jesus Cristo se colocou em mais estreito lugar e dignou-se nascer em pobre manjedoura entre dois brutos animais e morrer em altíssima cruz por nós. Apesar da pobreza, ele não se lamentava, porque ele tinha Jesus como modelo, que sequer teve uma casa para nascer e uma pedra para encostar a cabeça. Continua José de Anchieta. Nesta aldeia, 130 de todo sexo e idade foram chamados para o catequismo e 36 para o batismo, os quais são todos os dias instruídos na doutrina, repetindo as orações em português e na sua própria língua. O concurso e frequência das mulheres é maior, em cada domingo celebra-se missa. Esse é um fato interessante porque parece que ainda as mulheres são maioria nas igrejas, nas atividades religiosas. Os homens são um pouco resistentes. Moramos aqui presentemente 8 irmãos, aplicados na doutrina destas almas e pedindo a infinita misericórdia divina, para que finalmente nos conceda por algum tempo acesso para combater outras muitas gerações com a palavra de Deus, as quais todos cremos que, se lhe pregamos, se converterão à fé. José de Anchieta era um homem de fé. Apesar de toda a precariedade, ele iniciou um trabalho de evangelização e insistia com todas as dificuldades, crendo que, pregando a palavra, os índios se converteriam. Aqueles que permanecessem fiel aos compromissos eram batizados e ditos como cristãos. Ele descreve um pouquinho o ambiente dessa casa. As camas são redes que os índios costuram, os cobertores o fogo que os esquenta, para o qual os irmãos, acabada a lição da tarde, vão por lenha ao mato e trazem as costas para passar a noite. O vestido é muito pobre, de algodão, sem calças nem sapatos. Para a mesa, usavam algum tampo de folhas de banana, em lugar de guardanapos.
a precariedade dos guardanapos que bem se escusavam toalhas, onde por vezes falta o comer, o qual não tinham de onde lhes viesse, senão dos índios, que lhes dão alguma esmola de farinha e, às vezes, algum peixinho de rio e caça do mato. Fazem alpercatas de cardos bravos, que lhes servem de sapatos. Aprendem a sangradores, barbeiros e todos os mais modos e ofícios que podem ser de préstimo a todos os próximos neste desterro do mundo. A gente imagina o ambiente, ficar ali dia a dia, com poucos recursos, sujeito a todas as variações de clima, chuva, frio, calor, vento, tudo mais. Até agora tenho estado em Piratininga. Ocupo-me em ensinar gramática em 3 classes diferentes. E às vezes, estando eu dormindo, me vem a despertar para fazer-me perguntas. E em tudo isto parece que saro. E assim é porque, em fazendo conta que não estava enfermo, comecei a estar são. E podeis ver minha disposição pelas cartas que escrevo, as quais parecia impossível escrever em Coimbra. Interessante que ele era o doentinho lá em Coimbra, lá em Portugal. Ele não seria nem selecionado para vir ao Brasil em função da sua saúde debilitada. Mas como a necessidade era muito grande, Manuel da Nóbrega mandou que viessem aqueles que quisessem, que estariam disponíveis. E acabou ele vindo. E aqui, na prática do bem, ele se sentia como que sadio. E assim prosseguia no seu trabalho. Isso aqui é uma ilustração da fundação da cidade de São Paulo, a primeira missa rezada diante da casinha, presentes basicamente os índios. Os índios não se denominavam índios, para eles eram tupi, que significa tu, som, pi, pé, som de pé. Os brancos é que davam o nome de índios àquela civilização. Eles se autodenominavam tupis. Bom, quem eram esses índios que constituíam a maioria da população? Eles eram guerreiros e canibais. Tribos combatiam outras tribos. Zé de Anchieta diz que eles eram indômitos e ferozes. Aqueles com quem vivemos trazem antiquíssimas inimizades com outros da mesma nação, e por isso, de uma e outra parte, se declara e se aceita frequentissimamente a guerra, para a qual concorrem muitos de diversos lugares. Então era comum eles guerrearem entre eles e contra os portugueses. Dos nossos, quer dizer, os jesuítas ou portugueses, nenhum foi feito prisioneiro, os quais dantes, com máxima alegria e suma solenidade de cantares, costumavam comê-los. Então era prática, nas cerimônias, comer e fazer festa quando o inimigo fosse apreendido. Os mortos, porém, segundo o costume dos cristãos, foram sepultados. A estes, ainda há poucos deixados, vêm os inimigos, encontram-nos enterrados, desenterram-nos, julgando serem dos contrários, e levam-nos para comer. Então, eles eram tão canibais que eles revolviam a terra, desenterravam os mortos e levavam para serem comidos. Aqui é uma figura, uma ilustração, uma gravura, mostrando a prática, né? Isso aqui é um moquém, chamada churrasqueira indígena, e a prática do canibalismo. Os índios consideravam a prisão e morte por canibalismo como morte gloriosa. Eles acreditavam que, comendo os inimigos, eles herdavam as qualidades deles. Era uma desonra morrer por doença. Todos andavam nus, moravam em casas feitas de madeira e barro, cobertas de palha ou cortiça de árvore. Uma aldeia tinha somente 6 ou 7 casas. Se não houvesse parentesco ou aliança, não podiam viver juntos, senão se devorariam. Chegavam a fazer flautas das canelas dos mortos, para a gente ter uma ideia da ferocidade deles. Eram primitivos mesmo, né? É esta uma gente tão má, bestial e carniceira. Parecem aproximar-se mais à natureza das feras do que às dos homens. Isso aqui os tapuias. Bom, como é que era a comunicação dos jesuítas e portugueses com os índios?
José de Anchieta aprendeu a língua tupi, que era usada pelos índios. Ele já falava o latim, o espanhol e o português. Então ele escreveu uma gramática que depois passaria a ser adotada pelos demais jesuítas e portugueses para a comunicação com os índios. É a arte de gramática da língua mais falada na costa do Brasil. Foi publicada em 1595 e foi um grande facilitador na comunicação. Interessante, essa tribo dos Ibirajaras era considerada uma tribo superior às demais, por algumas qualidades que eles tinham. Eles usavam mais a razão, a inteligência e eram mais brandos nos costumes. Obedecem a um único Senhor, não comem carne humana. Então eles não eram canibais. Era um diferencial bastante significativo na época. Vivem com uma só mulher, preservam a virgindade das filhas até dá-las em casamento ao marido. Mas, se a mulher cai em adultério, o marido a mata. É prática deles. Quando algumas vezes entram em guerra, matam os prisioneiros e guardam-lhe as cabeças como troféus de honra. Mas não comem o inimigo morto. Isso já era algo atenuante para o normal das tribos. Bom, quem eram os portugueses? A minoria. Era de admirar a detestável maldade dos cristãos. A gente imagina que os portugueses eram melhores do que os índios? Viviam afastados dos costumes cristãos, comum a prática de delitos até a morte. Alguns combatem a obra dos jesuítas, chegando a ameaçá-los de morte. Outros desvirtuam índios catequizados e outros cristãos. Quem, na verdade, é espinho não pode produzir uvas. Era o comentário de José de Anchieta em relação aos portugueses. Para ele, era uma decepção, né? Porque ele imaginava que os portugueses cristãos tivessem conduta mais digna. Como é que eles se alimentavam? O principal era a farinha de mandioca. Carnes de macaco, corças, animais semelhantes aos lagartos e raramente peixes de rio. A parte mais importante, porém, do sustento consiste em legumes e favas, em abóboras e outras que a terra produz, em folhas de mostarda e outras ervas cozidas. Usamos, em lugar do vinho, de milho cozido em água. Aqui se junta mel, de que há abundância. É assim que sempre bebemos as tisanas ou remédios. Isto temos com fartura, quase que não nos parecemos a nós mesmos pobres. O que, pois, pertence à conservação da nossa vida, adquirimos com o trabalho das nossas mãos, como o bem-aventurado apóstolo, para que não sejamos pesados a ninguém. Apesar de toda a precariedade, eles buscavam menos dependência dos outros. A subsistência deles era, na maioria das vezes, ficava a cargo deles próprios. Bom, quem eram os franceses que também tinham interesse no território brasileiro no início do século? Isso a gente está lá em torno de 1555, né? Foi a época das invasões holandesa, francesa, e os portugueses conseguiram manter o território. Os franceses, em 1555, desembarcaram na Baía de Guanabara e se aliaram aos tamoios, inimigos dos tupiniquins, que eram aliados aos portugueses. Mendes Sá já havia substituído Duarte da Costa no governo geral, e ele obtém a primeira vitória sobre os franceses, mas não os expulsa do Brasil. E os tamoios, aliados aos franceses, atacaram São Paulo. Em 1563, os dois, Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, vão a Iperoig, hoje Ubatuba, em missão de paz junto aos tamoios, que estavam em guerra contra os tupiniquins, lá na cidade de São Paulo, fundada por José de Anchieta. A vantagem de José de Anchieta é que ele falava o tupi.
Ele havia escrito a gramática. Isso favorecia a comunicação e o entendimento com os índios. Então, eles foram em missão de paz. Isso ficou registrado na história como a Confederação dos Tamoios. Um intervalo para a gente ver um caso interessante, numa das cartas que ele escreve, José de Anchieta, é esse caso do índio de 130 anos. Foi a informação que foi passada para ele na época. Isso está na carta 14 de abril de 1563 que ele escreveu para Portugal. Então, ele disse que ele conheceu na Vila de Santos um índio de 130 anos de idade. Ele era osso, a descrição dele, osso coberto de pele muito enrugada. José de Anchieta falou para o índio que queria batizá-lo, mas não havia tempo, o índio já era velho, dele seguir todo o preparo que era exigido. Talvez o tempo fosse insuficiente, mas que ele se preparasse. Passou um tempo, José de Anchieta voltou à Vila de Santos e reencontrou o índio e perguntou se ele gostaria de se tornar cristão. O índio aceitou. Então, começou a preparação. José de Anchieta achou que ele não ia aprender, mas começou assim mesmo a ensinar-lhe as primeiras lições. Não me recordo, entre muitos que se têm instruído, pequenos e grandes, ter achado tal disposição e prontidão como neste velho. Uma surpresa agradável para ele, que o velho se demonstrou muito interessado e aprendia com facilidade, que não era o normal entre os outros estudantes. Continuação. Então, José de Anchieta ensinou a primeira lição. Existe um só Deus, todo-poderoso, que criou todas as coisas. Qual foi a surpresa do índio? O índio disse que rogava a Deus que criasse os mantimentos para a sustentação de todos, mas achava que os trovões eram Deus. Agora que sabia haver outro Deus verdadeiro sobre todas as coisas, que a ele rogaria, chamando-o Deus Pai. Então o índio, ele tinha um sentimento bom. Ele rogava a Deus que alimentassem, que criasse os alimentos para a população. Só que ele imaginava que Deus era o trovão. Agora ele aprendeu que Deus, o Deus verdadeiro é outro, é Deus Pai. Então, houve uma nova visita, José de Anchieta deixou a Vila de Santos, retornou mais tarde e cobrou-lhe a lição, achando que ele havia esquecido, mas não. Ele disse que passava a maior parte da noite pensando e desejava que a sua alma fosse para o céu, como ele havia aprendido na primeira lição. Bom, José de Anchieta então ensinou a segunda lição, o mistério da encarnação. O índio ficou contente e espantado, porque aprendeu que Nossa Senhora, virgem, deu à luz uma criança, Jesus, e fez muitas perguntas, o que não era comum, o que é bem alheio dos outros, que nem sabem duvidar, nem perguntar nada. O índio perguntou, se interessou, ficou curioso, porque como poderia nascer uma criança de uma virgem? Ele começou a entender Jesus e Maria, depois de ter aprendido sobre Deus. Continuação. O índio nunca mais esqueceu. Ele não lembrava com facilidade o nome de Jesus, mas lembrava muito bem o nome de Maria. Veio a terceira lição, o mistério da ressurreição. O índio gostou que Jesus saiu da sepultura, depois de ter sido crucificado, e subiu ao céu. Aí terminou o preparo, chegou o dia do batismo. O índio subiu a pé até a igreja, sustentado por um bordão, sentou-se numa cadeira, os padrinhos já estavam lá, a solenidade do batismo. José de Anchieta pediu que ele dissesse a todos o que queria, olha o respeito ao livre-arbítrio. O índio disse que queria ser batizado. Lamentava sua vida passada e outros pecados no tempo de sua mocidade e ter comido carne humana por falta de conhecimento, mas agora ele queria estar com Jesus no céu. E o batismo daria a ele essas condições. No meio da cerimônia, o índio começou a chorar e esfregar os olhos, muito pensativo. Mas a cerimônia prosseguiu. O índio foi batizado, todos o saudavam,
E aí foi dito que ele podia ir. E aí começou a dúvida, porque ele perguntava, ir para onde? Porque ele imaginava que era ir para o céu. Mas disseram, por isso ele voltou a chorar, porque ele achava que ele estava liberado para ir para o céu, ou seja, ele morreria. Mas não era ir para o céu, é ir para casa, ele estava liberado, terminou a cerimônia do batismo. Aí no dia seguinte é que ele foi dizer para José de Anchieta por que ele estava chorando na véspera, quando foi batizado. Então ele diz o seguinte, fui despedir-me dele e disse-me, sem lhe perguntar, que nunca se havia de esquecer de minhas palavras, dizendo-me mais, muito alegre estou porque há de ir minha alma ao céu, e por isso chorava eu ontem, quando me batizavam, recordando-me de meus pais e avós, que não alcançaram esta boa vida que eu alcancei. Ele não chorava no batismo por ele chorava porque os pais e avós não tinham obtido essa graça, imaginando que eles não teriam ido para o céu. E ele chorava pelos outros. Conclusão, escreve José de Anchieta. Com isso nos despedimos dele muito consolados, deixando-o recomendado a seus padrinhos. Maravilhas são estas que sabe fazer a suma bondade de nosso Senhor com seus escolhidos, tornando este de tanta velhice a infância e inocência do batismo, em tempo que já ele parecia mais menino que velho, sem ter ocupação interior nem exterior alguma, pelo que esta, que tão necessário lhe era, tanto se lhe imprimiu no coração. Pouco tempo podia viver naturalmente, e parece-nos que Deus não lhe dilatava a vida, senão até chegá-lo a esta hora, em que recebesse a vida de graça para ser participante da eterna. A Deus seja dada a glória por tudo. Provavelmente aquele índio não duraria muito tempo, ele já era velho, mas pelo menos ele conseguiu essa dádiva. E José de Anchieta agradeceu a Deus pela bênção. A Confederação dos Tamoios aconteceu lá hoje, Ubatuba. Uma reunião entre os portugueses e os índios tupis e tamoios. Os tamoios aliados aos franceses e os tupis aliados aos portugueses. E os dois, José de Anchieta e Manuel da Nóbrega, ficaram lá negociando a paz. Mas Manuel da Nóbrega, por não falar a língua tupi, foi liberado para outros compromissos. Mas os índios mantiveram José de Anchieta como refém, garantia de que se houvesse rompimento de algum acordo, ele seria morto. E José de Anchieta ficou então 5 meses como refém dos índios até que o Tratado de Paz fosse obtido. Nesse período, ele escreveu o famoso poema da Virgem. Isso é famoso, ele escrevia todo dia ao entardecer nas areias da praia de Ubatuba, escrevia em latim e guardava de memória. Só 5 meses depois, com a libertação, é que ele foi escrever tudo no papel. Foram 4.172 versos dedicados à Virgem Maria. Ele era muito devoto à Virgem. Isso hoje está preservado e esse poema se encerra desse jeito. Que nesse peito aberto eu me possa meter, possa no coração de meu Senhor viver. Por aí entrarei ao amor descoberto, terei aí descanso, aí meu pouso certo. No sangue que jorrou, lavarei meus delitos, e manchas delirei em seus caudais benditos. Se neste teto e lar decorrer minha sorte, me será doce a vida e será doce a morte. A morte era um perigo constante, era diária. Todo o tempo que ele ficou lá refém, ele ficou sujeito a esse perigo. Nessa época, José de Anchieta tinha 30 anos, Manuel da Nóbrega 47. Muitas vezes eles chegaram a correr dos índios que chegavam em canoas nas praias, porque desconhecendo a situação dos dois ali na região, os índios vinham ao encontro deles para matá-los e comê-los.
eles tinham o abrigo do cacique Pindobuçu, mas na ausência do cacique, eles tinham que se abrigar na aldeia. E às vezes que eles se afastavam da aldeia, corriam risco de vida. E muitas vezes tiveram que sair em correria para não serem mortos. Ele conta que eu vim a fazer isto e aquilo, mas quando entrei a ver os padres, esse aqui é um relato, depois de uma corrida que eles tomaram dos índios e chegaram à aldeia, os índios os alcançou. E ele relata a descrição do índio. Esse é o índio falando, que ele relatou. Eu vim a fazer isto e aquilo, mas quando entrei a ver os padres e lhes falei, caiu-me o coração e fiquei todo mudado e fraco. E pois eu não os matei, que vinha tão furioso, já nenhum os há de matar, ainda que todos os que vierem hão de vir com o mesmo propósito e vontade. Ou seja, os índios que perseguiam, os encontraram, os alcançaram e vieram com a disposição de matá-los. Como eles falam, vinham furiosos. Mas diante dos dois, como que algo de estranho aconteceu, ele diz que caiu-me o coração, fiquei mudado e fraco. Por isso eles não foram mortos e passaram a ser seguranças dos dois, impedindo que outros viessem matá-lo. Esse é um outro caso relatado por ele, interessante, para a gente conhecer os costumes dos índios na época. É o caso do índiozinho que foi enterrado vivo. Nasceu um índiozinho e foi enterrado vivo, e a notícia chegou até José de Anchieta. Por que ele foi enterrado vivo? Porque ele era filho de uma índia que havia sido abandonada pelo marido índio e se casou com outro, provavelmente não índio. E aí engravidou do segundo marido e teve o menino índio. A cultura na época dizia que esse menino era mestiço de duas sementes. Ele deveria ser morto. Ao nascer, foi enterrado vivo. José de Anchieta desenterrou o menino, limpou a criança, entregou para algumas mulheres, mas um mês depois, por falta de ama de leite, o índiozinho morreu. Aqui era a cabana do cacique Pindobuçu. Aqui é uma ilustração de Manuel da Nóbrega e José de Anchieta catequizando os índios. Em 1566, depois de participar como enfermeiro das batalhas entre portugueses e franceses no Rio, José de Anchieta foi para a Bahia e foi ordenado padre com 32 anos de idade. Em 18 de outubro de 1570, morreu o padre Manuel da Nóbrega. Morreu no mesmo dia que ele havia nascido, 18 de outubro. E consta na história que ele era gago. Morreu com 53 anos de idade. Ele era o padre provincial do Brasil na época. José de Anchieta, então, é nomeado reitor do colégio no Rio. Ele foi para Salvador, mas naufragou e aportou em Vitória. E ali ele ergue a igreja de São Tiago, em 1573. E aí ele começa a peregrinar por todo o Brasil. Começa a catequizar índios ao longo de toda a costa conhecida. Aos 43 anos, ele torna-se o padre provincial, que era o mais alto cargo da Companhia de Jesus, em função da morte de Manuel da Nóbrega. Começa a visitar todos os colégios jesuítas no Brasil, e ele volta a São Paulo 25 anos depois, e fica entusiasmado com o progresso da cidade. E hoje, não somente em São Paulo, mas em várias partes do Brasil, existem homenagens a Anchieta. Essa é a Biquinha de Anchieta, em São Vicente. Tem a rodovia Anchieta. Tem aqui é a Igreja da Sé, em São Paulo. Tem monumentos em homenagem a José de Anchieta. Isso aqui é a Praça da Sé, em São Paulo. E em março de 1582, aqui no Rio de Janeiro, na praia de Santa Luzia, José de Anchieta fundou a Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro. Em que condições? Passava pelo rio
a esquadra de Diogo Flores Valdez ia em direção às Índias, à Ásia, mas a tripulação adoeceu e tiveram que aportar no porto do Rio de Janeiro. Não havia hospital, então José de Anchieta improvisa pequenas choupanas e começa a atender os enfermos espanhóis. E dali, daquela pequena choupana, surgiria, com o tempo, a hoje bastante grande Santa Casa da Misericórdia. Foi o primeiro hospital do Rio de Janeiro. Isso aqui é uma ilustração de 1730, que a gente vê a Praça 15, vê o convento de Santo Antônio, e o Campo de Santana já era sertão. Aqui é uma ilustração de 1858, aí a gente já vê a Santa Casa antes do aterro. A Rua de Santa Luzia era litoral, ficava à beira-mar. Aqui é a frente que a gente conhece até hoje. Fundação de José de Anchieta. Em 84, ele já estava doente, cansado, pede ao padre-geral de Roma que o dispense do cargo de provincial do Brasil. Então ele é substituído e vai para Heritiba, Espírito Santo. Começam outras viagens. Volta para Heritiba, e aí fixa a residência definitiva em Heritiba. E morre no dia 9 de junho de 1597, com 63 anos de idade. A cidade, a localidade na época de Heritiba, hoje, é a cidade de Anchieta. E havia dedicado ao Brasil 44 anos de trabalho. O corpo de José de Anchieta não foi enterrado em Heritiba, ele foi enterrado em Vitória. Então, uma comitiva de 3.000 índios carregaram o corpo de Heritiba até Vitória, distante 90 quilômetros. E ele foi sepultado na antiga igreja de São Tiago, convertida em Palácio Anchieta, existente até hoje como sede do governo do Espírito Santo. Esse quadro, o corpo de Anchieta, está aqui em Niterói, no Museu da Cidade. É obra de Lucílio de Albuquerque. Aqui é uma ilustração que mostra a comitiva de 3.000 índios carregando o corpo de Anchieta de Heritiba até Vitória, num trecho de 90 quilômetros. Aqui é a igreja de São Tiago, depois convertida, adaptada para o Palácio Anchieta, atual sede do governo do Espírito Santo. Aqui é o túmulo. Hoje não existe parte nenhuma do corpo dele. Há controvérsias na igreja, na história, sobre o destino do corpo. Uns dizem que naufragou quando seria transportado para Portugal. Outros dizem, com a invasão holandesa, que eles reviraram os túmulos dos cristãos, já que eles eram reformistas. Então não tem um registro preciso. Foi a última reencarnação dessa alma, ou melhor, a penúltima, porque a última, ele ainda reencarnaria 79 anos depois, não mais na ilha de Tenerife, mas sim em Soengas, em Portugal. Não mais receberia o nome de José, mas João. E mais uma vez ele viria para o Brasil. Faria fortuna, mas por ser uma alma muito elevada, não trocaria as migalhas da terra pelos tesouros do céu, como disse Jesus. Daria toda a sua fortuna e entraria para a vida religiosa, não mais como jesuíta, mas como frei franciscano. E depois de 43 anos de vida religiosa, desencarnaria no convento de Santo Antônio, no dia 17 de outubro de 1747. E aí sim, para não mais precisar reencarnar na Terra, a não ser em missão. José de Anchieta é Fabiano de Cristo. Dito por Humberto de Campos, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Psicografia de Chico Xavier. Anchieta aliou no mundo à suprema ternura
grande energia realizadora. Mas aqueles que na história oficial lhe descobrem os gestos enérgicos, não lhe notam a suavidade do coração e a profundeza dos sacrifícios. Nem sabem que depois foi ainda ele a maior expressão de humildade no antigo convento de Santo Antônio do Rio de Janeiro, onde, com o hábito singelo de frade, adoçou ainda mais as suas concepções de autoridade. A edificadora humildade de um Fabiano de Cristo, aliada a um sentimento de renúncia total de si mesmo, constituía a última pedra que faltava na sua coroa de apóstolo da imortalidade. José de Anchieta ficou conhecido como apóstolo do Brasil. E Humberto de Campos aproveitou esse título para dizer que ele alcançava, com a desencarnação, já Fabiano, alcançava a coroa de apóstolo da imortalidade. Aqui, José de Anchieta, 63 anos de idade, desencarnou, viveu 63 anos de idade e 44 anos de trabalho em benefício do Brasil. Fabiano de Cristo viveu 71 anos, dedicou 43 ao Brasil. Hoje, a cidade de Heritiba é Anchieta. E lá em Anchieta tem o Santuário Nacional do Padre Anchieta. Aí eu tirei 4 dias de férias em julho, aí eu, Cristina e Pedro fomos lá. Então tiramos algumas fotos, vou passar poucas, porque a gente tirou umas 400 fotos, mais de 400 fotos. Pelo vínculo, não apenas a José de Anchieta, porque a gente sabe que José de Anchieta foi depois Fabiano, mas eles não sabem. Foi interessante que foi um dia de viagem, porque eu tive que parar em Campos, na casa do meu cunhado, e a gente atrasou, chegamos lá à noitinha. E eu tinha perdido tudo que eu tinha pesquisado, como hotel, pousada, restaurante. Eu fiz todo um planejamento e perdi, esqueci em casa. Chegando lá à noitinha, aí nós fomos direto para visitar o santuário, e aí vimos esse portão em curva, esse muro branco em curva, é a casa dos jesuítas. Eu estacionei o carro aqui, e aí, de curiosidade, a gente foi andando por essa rua e buscando saber. Lógico que a igreja a gente identifica, mas ali a gente não identificava. Tinha um portão no fundo com uma placa. Aí a gente foi se aproximando da placa e viam 2 homens saindo. Eles devem ter estranhado a nossa presença. Aí começamos a conversar. Boa noite, nós estamos aqui para visitar a cidade, tal. Aí nós dissemos que Padre José de Anchieta simbolizava muito para nós. Aí dissemos que nós não éramos católicos, éramos espíritas, e tivemos a revelação de que Padre José de Anchieta havia reencarnado com o nome de Fabiano. Fabiano era o nome de um daqueles 2. Fabiano sou eu, meu nome. Você é Fabiano, né? Amanhã nós vamos voltar aqui para conhecer melhor de dia, mas a gente precisa de um lugar para dormir. Eu sou dono de uma pousada, eu abrigo vocês lá na minha pousada. Falei, então tá bom, vamos para lá, fomos juntos. Aí fomos conversando, ele se interessou pelo assunto e deu de cortesia uma diária para nós. Aí, além daquele fato inusitado, ainda rendeu uma economia. Então, eu não sei como é que ele percebe. Quando nós chegamos na pousada, a moça falou assim, vocês que estão indicados pelo padre, né? O padre recomendou vocês a nós, vamos tratar vocês direitinho. Eu falei, tá bom, obrigado. Aí ficamos lá na pousada, só que era Piúma, não é Anchieta. Anchieta é tão pequenininho que os hotéis ficam em Piúma. A gente tem que sair de Piúma, sair de Anchieta para se hospedar em Piúma. A igreja não é exatamente essa, porque ela foi reformada, né, 1550 e pouco. E hoje, a igreja, o museu e a cela onde ele morou, onde ele morreu, compõe esse santuário. Tanto é que faz parte de um circuito, que eles chamam de circuito religioso, cultura e fé. Aqui é a cidade de Anchieta, a estátua dele, a estátua nova, foi substituída.
Ela fica de frente para o mar, ao lado da foz do Rio Benevente, e eles estão reformando a cidade. A cidade está passando por obras. Então tem essa arca, né, que está sendo reformada, é a entrada do santuário, que eles chamam do Beato José de Anchieta, e tem, na base da estátua tem essa placa, né, 1534, 1597, e essa placa foi colocada na nova estátua que foi... dizem que ela é mais fiel à estrutura física do padre José de Anchieta, porque ele era baixo, curvado, então ela representa mais ou menos a descrição da sua estatura, da sua conformidade física. Ainda a cidade estava em muitas obras. Aqui diz revitalização da praça com a nova estátua do Beato Anchieta. Essa estátua e essa obra começaram em junho de 2011, tem pouco mais de um ano. Atrás da estátua tem 3 gravuras em alto relevo. Tem essa que retrata ele escrevendo o poema A Virgem na Praia de Ubatuba, e essa comitiva que levou o corpo de Heritiba até Vitória, para o sepultamento. Aqui é a igreja reformada, o interior da igreja, e aqui diz, é a capela do Santíssimo, eles chamam José de Anchieta de Santíssimo, e o quarto onde ele morreu. Aí a gente foi visitar a entrada, aqui é o que eles chamam de capela, a parede ainda é original, e aqui a cela. Aqui tem a descrição, e ali tem alguma coisa que foi recuperada, mas o mobiliário já é todo diferente. Basicamente o local ainda é o mesmo, mas o piso talvez seja o mesmo, mas o mais já é nova composição. Aqui é a vista que ele tinha da janela, o Rio Benevente, e no fundo é o museu. Com 30 minutos a gente visitou o museu. É muito simples. E ao longo do litoral, desde Anchieta até Vitória, durante os 90 quilômetros, existem esses portais, não sei o nome disso, os postes, que lembram os passos de Anchieta. Aquela comitiva que levou o corpo de Anchieta de Heritiba a Vitória, hoje se transformou numa romaria anual. Os católicos repetem esse ritual todo ano e seguem a pé os mesmos 90 quilômetros que foram percorridos naquela época. Esse era o estudo que a gente fez para apresentar para vocês. Muito mais para a gente conhecer essa alma. A gente estuda um pouco sobre a vida de Fabiano, mas não tem muitas informações sobre a trajetória desse espírito. A gente só conhece essas 2 vidas dessa alma. E nem todos sabem que é o mesmo espírito. E é o mentor espiritual da nossa casa. Então, até mesmo como uma forma de gratidão a ele, a gente tenta estudar um pouquinho sobre a vida dele, 2 existências, como padre jesuíta e frei franciscano, todas 2 vinculadas à Igreja Católica, mas a doutrina espírita nos dá esse esclarecimento e evita que a gente guarde preconceitos religiosos no coração. Para nós é uma alma querida que nos abriga, independente de rótulo religioso. E toda essa obra aqui é dele. Nós somos apenas servidores imperfeitos que tentam manter a obra dentro dos seus objetivos. Então era o estudo que a gente tinha para passar para vocês. Muito obrigado a todos.